Já estamos de volta e é claro que eu tenho um recadinho para você. Gente, você já conhece o ninho levinho que está dando o que falar? E ó, nem preciso dizer que as mamães que experimentaram aprovaram, e os filhos mais ainda, né? Ele é o semidesnatado de ninho com 50% menos gorduras. E pode ficar tranquila, porque ele tem a mesma quantidade de proteína, cálcio do leite e as mesmas vitaminas, ferro e zinco, do ninho Forte Mais. É uma opção para mães que se preocupam em reduzir a quantidade de gorduras que seu filho consome, um verdadeiro aliado. Quer experimentar? Então procure por Ninho Levinho na internet e descubra onde estão rolando as degustações. Ninho Levinho, forte e gostoso como sempre, com 50% menos gorduras. O que devemos saber na hora de construir ou reformar? Por isso que a gente convidou aqui o Tiago para ele explicar para a gente. Você é arquiteto, trabalha no Conselho de Arquitetura de Alagoas como gerente técnico. Exato. O que a gente pode falar para o pessoal de casa que está pensando em reformar ou construir? Quais são as regras básicas, Tiago? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E toda reforma, ela é muito importante, né? Afinal de contas, a gente está fazendo a modificação na nossa unidade, né? na nossa área privativa, como se chama, e também impacta de alguma forma com os nossos vizinhos. Sim. E existem algumas regras que precisam ser seguidas, né? Primeiro, né? A depender do tamanho da obra que você pretende fazer, você tem que procurar um profissional que elabore o projeto, né, de reforma, ou apenas de reforma e ampliação, né, se você vai construir um primeiro andar, ou se de repente você tem um apartamento que quer unificar alguns ambientes, né, você tem 2 quartos, quer transformar num quarto só. Existe, primeiramente, seria executar o projeto de reforma ou de reforma e ampliação. Certo. Logo em seguida, você tem que executar a reforma, né? Certo. Né? Que pode ser com esse mesmo profissional que elaborou o projeto, ou pode ser com um profissional de uma outra área. Porque né? a gente, para construir ou para reformar, a gente precisa do engenheiro, do arquiteto. Sim. E daí depois do pedreiro. Exato. Para poder realmente né? dar mão de obra para Exatamente. colocar aquilo ali em prática. Aonde se divide, porque às vezes acho que o pessoal de casa fica em dúvida, porque é uma dúvida minha também, aonde se divide a questão do engenheiro e do arquiteto? Um projeta e o outro realiza, como é que é? Bom, a formação do arquiteto, né, pelo nome, né, já está falando, né, arquitetura e urbanismo, né, é um profissional que durante a sua formação acadêmica tem uma bagagem muito grande na área de projeto de arquitetura. Certo. Né? Embora o profissional da área de engenharia também possa fazer. Né? E também o arquiteto e urbanista, ele também pode executar as reformas, o projeto e depois executar a obra propriamente dita. Certo? Certo, porque quando a gente passa em determinadas obras, porque eu acho que isso é uma lei, né? Tem que ter a plaquinha lá com Exato. o nome do profissional. E tem umas que a gente vê do engenheiro, outras a gente vê do arquiteto. Essas pessoas, esse profissional, ele tem que estar regulamentado no órgão que é fiscalizador da profissão dele. Exatamente. Não é isso? Para poder colocar lá. Porque se no futuro der algum problema, a gente questiona de quem? Por exemplo, um prédio que cai, né? Graças a Deus faz bastante tempo que a gente não tem esse tipo de notícia por aí. Mas a gente teve, que ficou marcado na história lá no Rio de Janeiro, né? Aqueles prédios, né? Um realmente caiu, os outros eles foram interditados porque estavam já demonstrando os mesmos problemas, o mesmo risco. E aí você tem aí uma construtora, né? Porque geralmente são quem constrói os prédios. E ali você tem todos os profissionais, né? Você tem um engenheiro e você tem um arquiteto. Quando acontece isso, por que só vão atrás do engenheiro, só vão atrás do arquiteto? Aonde começa essa confusão de quem seria o problema? Você citou um fato importante, né, que aconteceu em 2012, né, que foi esse desmoronamento desses edifícios lá no Rio de Janeiro. E depois desse acontecimento foi que se criou uma norma brasileira para tentar regulamentar essa questão de reformas em edificações verticais, principalmente. Que é uma norma onde diz que antes de eu fazer qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de intervenção, eu tenho que procurar os responsáveis e ela diz o limite de atuação do síndico
do proprietário da unidade e das pessoas que vão estar envolvidas com a reforma. Entendi. Certo? Porque, vamos dar um exemplo, né? Eu sou síndico de um determinado condomínio, se um proprietário deseja fazer a intervenção na unidade dele, ele precisa primeiramente, lógico, procurar um profissional da área para fazer um projeto de reforma. Logo em seguida, ele deve apresentar para o condomínio o que a gente chama de plano de reforma, com a documentação que se pretende se reformar, né, o projeto de reforma, com o orçamento, com o cronograma, com as características que ele encontrou e que vai deixar a edificação. Afinal de contas, aquela reforma pode, de alguma forma, interferir no dia a dia da edificação, né? Por exemplo, com os entulhos, onde eu vou deixar os entulhos durante a reforma. O barulho, os horários, exatamente. Isso, né? Aí, primeiramente, você parte do projeto e depois da reforma. E isso também se estende para unidades menores, residências, né? Certo. Afinal de contas, além do regramento, além das regras do condomínio, você também tem as regras da prefeitura, né? Que é o Código de Edificações. Eu posso abrir uma janela para o vizinho? Qual o recuo que eu preciso ter? E isso, o profissional da área de arquitetura, você tem todo esse conhecimento para que você já comece de forma correta, que é com um projeto bem feito, para que o sonho da reforma, da ampliação, da melhoria na unidade realmente seja tudo a contento. Depois não vira um pesadelo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você está em casa, você já comprou o seu terreno, está pensando em construir. Tem que ter uma base muito sólida, né, Tiago, essa construção aí, né? Eu vejo, é muito interessante, porque eu sou completamente leiga nesse negócio, mas aqui na parte baixa da cidade a gente está vendo muitos prédios sendo construídos, né? E às vezes a gente passa no terreno que não tem nada, daqui a pouco esse terreno tem um buraco enorme e daqui a pouco dali sai um edifício, né? Porque você tem que projetar aquilo dali. E como você falou, tem que ser todos os órgãos trabalhando e todos os profissionais trabalhando em conjunto, porque a gente teve também, não há muito tempo atrás, acho que mais ou menos há uns 2 meses atrás, na orla ali da Ponta Verde, do lado de um determinado bar daquele da praia, que ficou escoando uma água ali para dentro do mar. Muita gente passava, achava que era esgoto, porque o cheiro estava insuportável, chamaram o IMA e tal, e aí chegou-se a uma conclusão que era um prédio que está sendo construído na rua de dentro, e parece que tem que fazer, me lembra o nome? O rebaixamento do lençol freático. O rebaixamento do lençol freático, e libera uma água. Exatamente. Não é isso? E essa água, ela vai para a rede de água pluvial, né? Normal da Casal. Exato. Não é isso? E aí teve esse problema lá, enfim, que disseram que era esgoto e não era essa construção. Então, isso também vale para quando você vai construir uma casa? Ou isso só acontece porque para construir um prédio você tem que perfurar mais o solo? Isso acontece por causa desse ponto, né? Porque pelo número de vagas que são ofertadas nos empreendimentos, né, há necessidade de a pessoa construir mais um pavimento garagem, né? Aí os projetos de edifícios, normalmente aqui em Maceió, você tem uma área de subsolo que é destinada à garagem, e aí, por conta da exigência do Código de Edificações, eu não posso, por exemplo, tem um regramento que é 1,5 m acima do meio-fio, tem uma série de detalhes que o profissional da área sabe mais a fundo, e que aí, por conta disso, eu preciso fazer um subsolo. Aí, para construir, né, numa área litorânea como a nossa, né, aí trabalhar, como se diz, a seco, aí eu preciso fazer esse rebaixamento do lençol freático para poder fazer as fundações e toda aquela parte, aquela laje de piso do estacionamento de garagem. Para manter, né? Aí eu estou em casa agora e já tenho minha casa lá embaixo, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mas ficou pequena. Eu quero bater uma laje e construir lá em cima. Chamo o pedreiro da rua que faz serviço para todo mundo. É simples assim ou eu posso ter problema? Pode ter problema. O ideal é, como eu falei no início, né, que você faça primeiro o projeto de arquitetura, né? Aí no projeto você vai ter que saber como foi feita a sua casa, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem o hábito de guardar o histórico dos projetos, né? Até porque quem fez, e muita como gente fez. Nem tem esse projeto, né? Começa a construir muito leigo mesmo, né? Vai lá e constrói. Porque eu acredito que poucas são as pessoas que realmente vai lá. Claro, não estou falando de edifícios, não estou falando de casas à beira-mar, mas assim, poucas são as pessoas que vai lá e contrata o arquiteto, o engenheiro, que faz tudo direitinho, porque acha que isso é muito caro.
Não passa pela cabeça, nunca vou contratar um arquiteto para reformar minha casa, que é um absurdo, eu não vou ter dinheiro. É tão caro assim contratar um arquiteto e um engenheiro? Pode-se procurar o conselho, está à disposição da população? Como que isso funciona? Bom, eu costumo dizer que o papel aceita tudo. A hora de se pensar é a hora do projeto, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas para a materializar essa ideia, existe todo um percurso a ser percorrido. Muitas vezes eu não tenho, o recurso tá limitado, aí, ou seja, você faz um projeto pensando no que o cliente deseja, no que o morador está querendo com aquela ampliação da sua residência. E aí logo em seguida vem os outros projetos, porque o projeto arquitetônico ele não é suficiente para você fazer uma determinada reforma. Você ainda tem um projeto hidrossanitário, projeto elétrico, projeto de estrutura, se você tiver mais de um pavimento, entendeu? E depois disso é que você vai saber, olha, vou gastar X na minha reforma, vou ter condições de fazer, porque aí você evita aquele para-obra no meio do caminho, para onde eu vou para um aluguel. Aí, ou seja, com os projetos você tem o real tamanho da sua reforma para poder aí sim você começar. E daí depois você tem que chamar a mão de obra. Agora, lembrando que você tem um profissional pelo projeto, você tem um profissional pela execução. Pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo. Agora, lembrando que cada um tem a sua habilitação. Entendi. E qualquer dúvida pode ir lá no conselho que vocês esclarecem, não é isso? Exatamente, pode ir lá no conselho. O conselho está com as portas abertas para atender a sociedade, para dirimir qualquer dúvida. Tá bom, então. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo de Bom, viu? Eu que agradeço. E agora a gente vai para aquele rápido intervalo comercial. Na volta eu vou ler recadinho e tem muito mais aqui, então não sai daí que eu estou te esperando.